O período anterior à era dos juízes em Israel representa um momento de transição crucial na história dos hebreus. Marcado por eventos significativos, como a saída do Egito e a chegada à Terra Prometida, esse tempo é caracterizado por mudanças profundas nas esferas sociais, políticas e espirituais, que moldaram a identidade de Israel e prepararam o caminho para a liderança dos juízes. Após aproximadamente 430 anos de escravidão no Egito, a história de Israel se transforma com a figura de Moisés, escolhido por Deus para liderar a libertação de seu povo. A saída do Egito, conhecida como o Êxodo, é um dos momentos mais icônicos da Bíblia. Sob a liderança de Moisés, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, um milagre que simbolizou tanto a salvação divina quanto a confirmação do poder de Deus sobre a natureza e seus inimigos. Depois da libertação, os israelitas vagaram pelo deserto do Sinai por 40 anos, um período essencial para a formação da identidade espiritual e nacional de Israel. Durante essa jornada, Deus estabeleceu uma aliança com o povo, entregando a Torá, que incluía os 10 mandamentos. Esse conjunto de leis não apenas fornecia diretrizes morais e éticas, mas também definia a relação entre Deus e seu povo, bem como entre os próprios israelitas. O Monte Sinai se tornou um lugar sagrado, onde a presença de Deus se manifestou poderosamente, ensinando o povo a viver de acordo com os princípios que garantiriam sua coesão como nação. Entretanto, a jornada pelo deserto foi marcada por desafios. O povo frequentemente murmurava contra Moisés, expressando o desejo de voltar ao Egito, o que demonstrava uma falta de confiança nos planos de Deus. Como resultado dessa desobediência, uma geração inteira pereceu no deserto, incapaz de entrar na Terra Prometida. Apenas os jovens daquela época, juntamente com Moisés e Josué, testemunhariam o cumprimento da promessa divina. A transição do deserto para a Terra Prometida começou sob a liderança de Josué, o sucessor de Moisés. Josué foi encarregado de conduzir os israelitas na conquista de Canaã, um período relatado no livro de Josué, que descreve vitórias importantes, como a queda das muralhas de Jericó. A conquista de Canaã foi vista como um cumprimento da promessa de Deus aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E cada vitória foi atribuída à intervenção divina, que garantiu o estabelecimento de Israel como uma nação soberana em sua terra. Após a conquista, os israelitas se assentaram nas tribos que formavam sua nação, e a terra foi dividida entre elas. No entanto, esse período também foi de instabilidade, pois a ausência de uma liderança centralizada levou a tensões entre as tribos. Cada tribo passou a agir de maneira independente, o que fragmentou a coesão nacional. O livro de Josué termina com um apelo à fidelidade a Deus, advertindo sobre as consequências da idolatria e da desobediência. Os filisteus surgiram como um dos maiores inimigos de Israel nesse período. Vindos do mar Egeu, eles se estabeleceram na costa de Canaã e criaram uma estrutura social e política complexa, adorando deuses como Dagom, uma divindade agrícola. Os filisteus se destacaram por sua superioridade militar, usando armas de ferro em uma época em que os israelitas ainda dependiam do bronze. Seus ataques eram organizados e devastadores, e a falta de unidade entre as tribos israelitas dificultava a resistência eficaz. Após a morte de Josué, Israel entrou em um período de grande instabilidade e fragmentação, conhecido como a Era dos Juízes. As tribos frequentemente lutavam entre si, priorizando interesses próprios e negligenciando a cooperação mútua. Essa divisão interna enfraqueceu Israel, tornando-o vulnerável aos ataques de inimigos como os filisteus.
Nesse contexto, o ciclo de opressão, arrependimento e libertação por meio de juízes começou, com líderes temporários levantados por Deus para resgatar o povo. A narrativa dos juízes começa com Otniel, o primeiro juiz, que libertou Israel do domínio de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Otniel liderou o povo com coragem e fé, promovendo um período de paz de 40 anos. Porém, após sua morte, o ciclo de idolatria e opressão recomeçou, e outros juízes, como Eude e Débora, foram levantados para libertar Israel de novos opressores. A história de Sangar, embora breve, é notável por sua vitória contra 600 filisteus, usando apenas uma aguilhada de bois, uma ferramenta agrícola comum. Sua coragem e dependência de Deus, mesmo diante de recursos limitados, destacam sua importância na narrativa bíblica. A história de Sangar nos ensina que Deus pode usar qualquer pessoa, mesmo em circunstâncias desfavoráveis, para cumprir seus propósitos. A história de Sangar é uma das muitas que exemplificam o ciclo de opressão e libertação que caracterizou o período dos juízes em Israel. Após sua vitória impressionante sobre os 600 filisteus, com uma simples aguilhada de bois, Israel mais uma vez experimentou um momento de alívio da opressão. Contudo, assim como ocorreu após os juízes anteriores, a paz foi temporária e o ciclo de desobediência a Deus e subsequente opressão logo se repetiu. Depois de Sangar, outra figura de destaque na liderança de Israel foi Débora, uma profetisa e juíza. Débora liderou o povo durante um período de grande opressão por Jabim, rei de Canaã, e seu comandante militar, Sísera. Débora é uma das personagens mais notáveis na era dos juízes, não apenas por ser uma líder espiritual e política, mas também por seu papel de grande influência na mobilização militar contra os cananeus. Ao perceber a necessidade de agir contra a opressão cananeia, Débora convocou Baraque, um líder militar da tribo de Naftali, e ordenou que ele reunisse um exército de 10.000 homens para enfrentar Sísera e suas tropas. No entanto, Baraque, ciente do poder militar dos cananeus, hesitou e pediu que Débora o acompanhasse na batalha, demonstrando a confiança que o povo tinha em sua liderança profética. Débora concordou, mas profetizou que a vitória sobre Sísera seria dada a uma mulher. Esse comentário se referia a Jael, uma mulher de coragem decisiva. No campo de batalha, as forças de Baraque, com a ajuda de Deus, enfrentaram as tropas de Sísera. Uma tempestade repentina tornou os carros de guerra dos cananeus inúteis, pois a lama impedia que se movessem com eficácia. Isso deu vantagem ao exército israelita, que rapidamente derrotou as tropas inimigas. Sísera, percebendo a derrota iminente, fugiu a pé e procurou refúgio na tenda de Jael, esposa de Eber, um aliado dos cananeus. Jael ofereceu hospitalidade a Sísera, mas, enquanto ele dormia, ela cravou uma estaca de tenda em sua cabeça, matando-o e cumprindo a profecia de Débora de que a vitória final seria dada a uma mulher. Com a morte de Sísera, a opressão cananeia foi destruída e Israel experimentou um período prolongado de paz sob a liderança de Débora e Baraque. Esse período de paz, assim como em outras histórias dos juízes, foi seguido por mais uma vez a desobediência e infidelidade do povo de Israel, que voltou a adorar deuses pagãos e se distanciar dos caminhos de Deus. Com a morte de Débora e a fragilidade de uma liderança centralizada, o ciclo de idolatria, opressão e libertação continuou. Em meio a esse ciclo repetitivo, outro juiz de destaque que surge é Gideão. Gideão, inicialmente relutante e inseguro de sua capacidade de liderar Israel, foi chamado por Deus para libertar o povo da opressão dos midianitas. Sua história é marcada por milagres e sinais de Deus, que o fortaleceram e garantiram a ele a vitória sobre um inimigo numericamente superior.
Gideão liderou um pequeno exército de apenas 300 homens, que com a ajuda divina derrotou os midianitas usando táticas de surpresa e dependência total de Deus. Cada juiz de Israel foi levantado em tempos de crise para livrar o povo de seus opressores, restaurando temporariamente a paz e a adoração a Deus. No entanto, o ciclo contínuo de idolatria e desobediência persistiu, levando a novas opressões e a necessidade de novos libertadores. A Era dos Juízes foi um período de grande instabilidade para Israel, caracterizada por vitórias milagrosas e momentos de paz, seguidos por fracassos espirituais e sociais. A ausência de uma liderança centralizada, forte e unificada deixou Israel vulnerável a seus inimigos e a uma constante repetição do ciclo de pecado e arrependimento. Eventualmente, esse padrão levaria o povo de Israel a clamar por um rei, desejando uma liderança estável que unisse as tribos sob um governo centralizado, o que marcaria o fim do período dos juízes e o início da monarquia em Israel. Essa transição seria simbolizada na figura de Samuel, o último dos juízes, que ungiria o primeiro rei de Israel, Saul, inaugurando uma nova era na história do povo hebreu. Após o período de liderança de Gideão, Israel novamente caiu na idolatria e foi oprimido por seus inimigos, repetindo o ciclo que marcou a Era dos Juízes. Cada juiz se levantava em resposta ao clamor do povo, mas após suas mortes, a nação voltava a se afastar de Deus, adorando deuses estrangeiros e sendo punida com a invasão de nações inimigas. Esse padrão de desobediência contínua destacava a necessidade de uma liderança mais estável e duradoura, já que os juízes, embora eficazes em libertar temporariamente o povo, não conseguiam estabelecer uma ordem permanente e coesão entre as tribos. Foi nesse contexto que a insatisfação com o governo temporário dos juízes cresceu. Essa insatisfação culminou no clamor popular por um rei. Os israelitas queriam ser como as nações ao seu redor, com uma monarquia que proporcionasse liderança contínua e uma proteção mais organizada contra seus inimigos. Samuel, o último juiz de Israel, desempenhou um papel crucial nessa transição. Ele foi um líder espiritual respeitado, que também agia como profeta e juiz, guiando o povo durante um período de turbulência. No entanto, o povo insistia em ter um rei, e Deus permitiu que Samuel ungisse Saul, o primeiro rei de Israel. Essa escolha representava uma mudança significativa na estrutura de governo, pois o povo passaria a ser liderado por um rei humano, ao invés de depender diretamente da intervenção de juízes escolhidos por Deus em momentos de crise. Com a ascensão de Saul, Israel entrou em uma nova fase de sua história, onde a liderança centralizada da monarquia substituiu o governo descentralizado dos juízes. Embora Saul inicialmente tenha mostrado potencial como rei, sua desobediência a Deus logo levou à sua queda, e o Senhor escolheu Davi para sucedê-lo. A monarquia traria tanto bênçãos quanto desafios a Israel, mas marcaria o fim da Era dos Juízes e o início de um novo capítulo na história do povo hebreu, onde a estabilidade, embora desejada, seria testada por questões de fidelidade a Deus e os perigos de um governo humano. E assim concluímos nossa jornada pelo fascinante período da Era dos Juízes em Israel, um tempo de transição crucial na história do povo hebreu. Vimos como Deus levantou líderes improváveis, como Sangar, Débora e Gideão, para libertar o povo de suas opressões, destacando a importância da fé, coragem e dependência do Senhor. A história nos ensina que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus sempre provê uma saída, usando pessoas comuns para realizar grandes feitos. Se você gostou dessa explicação e quer continuar acompanhando mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que achou dessa história incrível e como ela impactou você. E claro, se puder,
Deixe o seu like para nos ajudar a continuar trazendo mais vídeos como este. Sua participação é muito importante para o crescimento do canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando mais histórias fascinantes da Bíblia.